Vera Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Hoje vamos falar sobre A Vida Invisível, que está estreando nos cinemas, um novo filme nacional maravilhoso que eu tive a oportunidade de assistir, que me emocionou demais, e eu vou falar aqui todos os motivos possíveis para convencê-los a ir direto para o cinema. E eu sempre reforço o quanto que é importante a gente assistir os filmes nacionais logo na primeira semana que estreia, porque isso faz com que o filme fique em cartaz por mais tempo, e isso é muito importante, principalmente nesses tempos de agora, que a gente está lidando com esse governo que está desmontando a cultura. E ir ao cinema, valorizar o cinema brasileiro, é uma forma de resistir e de protestar. A Vida Invisível é um filme extremamente importante para o Brasil. Ele ganhou um dos prêmios no Festival de Cannes desse ano, que é na categoria Um Certo Olhar. E também A Vida Invisível foi o filme escolhido para ser o representante do Brasil no Oscar 2020. Só em janeiro a gente vai saber quem serão os escolhidos para concorrerem na categoria de melhor filme de língua estrangeira, de língua internacional no Oscar, mas a gente está aqui na torcida, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que a gente precisa emanar, expandir a nossa arte para o mundo inteiro saber que aqui no Brasil tem coisa muito boa e que a gente sabe fazer cinema sim. Eu vou falar um pouquinho das minhas impressões de uma maneira bem espontânea, bem livre. Esse filme ele foi inspirado num livro chamado A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, que é um livro da Marta Batalha, que é uma escritora brasileira contemporânea. Esse livro foi lançado em 2016, se eu não me engano, e eu considero que ele é uma livre inspiração, não é uma adaptação, porque existem muitas diferenças entre as duas obras. Inclusive, ouso a dizer que o filme é imensamente maior do que o livro, porque eu tenho muitas ressalvas em relação a esse livro. Foi um livro que me incomodou demais, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final do vídeo. Agora eu quero me atentar ao filme especial. O Karim, que é o diretor desse filme, ele dirigiu já outros filmes que eu gosto muito, como Madame Satã, O Céu de Sueli, A Praia do Futuro, e esse filme veio para consagrar a minha admiração por esse diretor. Esse filme vai contar a história de duas irmãs lá na década de 50 no Rio de Janeiro. São duas irmãs que elas têm uma simbiose muito grande, elas têm uma conexão, uma sinergia muito profunda. E isso a gente consegue perceber logo nas primeiras cenas. Ele deixa muito claro essa relação de cumplicidade, que elas trocam segredos, elas se abraçam, elas são muito carinhosas uma com a outra. E essas duas irmãs são a Eurídice e a Guida. A Eurídice é interpretada pela Carol Duarte e a Guida é interpretada pela Julie Stockler. Minha gente, essas duas atrizes estão simplesmente sensacionais nessas personagens. É um trabalho de entrega e de construção muito densa. Elas tiveram realmente um trabalho de preparação muito grande antes de ir para a cena em si. E isso é muito precioso porque a gente vê o resultado, elas entregam esses personagens de uma forma muito emocionante e elas têm muita química, essas duas atrizes. E era muito importante que elas tivessem essa química porque essas duas irmãs, elas se amam tanto, elas são tanto o sentido de viver uma da outra, que elas precisavam ter essa conexão para poder interpretar esses personagens. E junto dessas duas atrizes maravilhosas, a gente ainda conta com a Fernanda Montenegro, que vem para brilhantar e arrematar o jogo cênico desse filme. A gente também tem o Gregório do Vivier. Confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de separar o humorista do ator, né, do personagem que ele estava interpretando, mas ele também entrega muito bem o personagem dele. A gente também tem uma outra atriz chamada Bárbara Santos, que é fantástica, que eu não conheci o trabalho dela. Temos também a Maria Manuela, que é uma atriz de teatro, ela também já fez bastante filme, mas eu conheço mais o trabalho dela de atriz no teatro. Então ele juntou uma equipe maravilhosa para construir essa obra coletivamente, e é uma obra que fala do universo feminino. E uma das perguntas que fizeram para o Karim numa das entrevistas é como que foi para ele dirigir uma obra tão feminina, sendo que ele é um homem. E ele conta que para ajudá-lo ele contratou uma assistente que é uma mulher. Ele também tem uma montadora que foi uma mulher. Ele se cercou de muitas mulheres para realizar essa história. E também essa história diz muito respeito à própria vida pessoal dele, né? Que ele conta que ele foi criado num ambiente absolutamente feminino, que ele foi criado pela mãe, pela avó, ele tem irmã, se eu não me engano.
tudo isso dizia muito respeito para ele, para falar dessa história. E sobre o que é essa história, né? Que eu tô falando e não falei da história. A história então vai falar dessas duas irmãs que se amam profundamente, que são muito conectadas, mas que por uma fatalidade da vida elas acabam tendo que se separar. E elas passam a vida inteira tentando se reencontrar novamente. E as pessoas acabam criando situações que elas se separam e não conseguem nunca se encontrar. E isso é extremamente visceral no filme, porque essa dor que uma sente da perda da outra é que vai percorrer toda essa narrativa. O que vai alimentar essa narrativa é falar desse universo das mulheres que foram absolutamente invisibilizadas. E a Eurídice e a Guida, elas representam uma fatia dessas mulheres que foram invisibilizadas, porque elas são obrigadas a abdicar dos seus próprios corpos para viver outra vida que elas não necessariamente tinham vontade de viver. Então esse filme vai falar muito dessa colonização dos nossos corpos femininos, né? E como que a gente descoloniza esse nosso corpo, como que a gente toma posse do nosso próprio corpo. Porque aquelas mulheres dos anos 50, elas não tinham autonomia nenhuma, sequer para poder viajar com o filho, sem autorização do pai do filho. Elas não tinham permissão para decidir se elas queriam ser mães ou não ser mães. Isso já era uma coisa dada para elas, que elas teriam que casar, teriam que ser donas de casa, que elas serviriam o marido, que elas serviriam um lar. E eu falei que elas vão retratar uma fatia das mulheres que foram invisibilizadas, porque elas pertencem a uma classe média. Mas tem uma outra personagem, que é a personagem da Bárbara Santos, que é uma mulher negra, periférica, que vive sozinha, ela não casou, não teve filhos, e ela vive de cuidar de crianças para outras mulheres poderem trabalhar. Então a gente também vai considerar a história dessa mulher que representa as mulheres negras da sociedade que sempre foram vistas à margem, né? Inclusive esse personagem da Bárbara não é um personagem que ele é muito aprofundado no livro, ele ganha uma dimensão muito grande, porque ele tem essa função de representar essas mulheres negras que foram invisibilizadas. Essa história vai tratar essencialmente dessas mulheres que não conseguiram fazer as coisas que desejavam fazer por conta de várias regras sociais. E é muito incrível porque, embora seja um filme de época datado, ele ainda faz muito sentido, porque além dessas mulheres ainda estarem vivas, muitas delas, a gente percebe que a sociedade não mudou tanto. Aliás, eu acho que as mulheres, inclusive, mudaram muito mais do que os homens, né? A gente teve uma progressão, a gente conseguiu direitos que a gente não tinha, a gente consegue ter mais autonomia em relação aos nossos corpos, não em relação a tudo, né? Mas os homens, é muito triste de ver como eles permanecem muito parecidos em muitos aspectos com aqueles homens dos anos 50, sabe? E só pelo fato de a gente estar tratando dessa colonização versus descolonização dos nossos corpos, esse filme ele é muito importante e ele inclusive é um filme político, é um ato político. A parte disso, minha gente, tecnicamente, esse filme ele tem um design de produção perfeito, impecável, a fotografia desse filme é impecável, a luz que ele usa, ela dá um ar novelesco, traz a ambientação do melodrama que vai se formando, porque esse filme é o melodrama, porque tudo é muito visceral, tudo é muito e precisa ser. Eu acho muito maravilhoso alguns elementos que o Karim acaba utilizando para contar essa história, porque em todas as cenas praticamente tem espelhos espalhados e elas se olham muito para o espelho e elas se veem refletidas. E me dá muita sensação de que toda vez que elas se olham nesse espelho é como se elas tentassem se encontrar e se identificar como alguém, né? E elas não conseguem ser inteiras porque elas estão separadas. Em vários planos do filme a gente não vê as personagens de corpo inteiro, a gente só vê as pernas ou só vê um pedaço, ou você vê uma delas no canto do quadro, é como se sempre tivesse faltando uma metade delas, né, que essa irmã que se perdeu e que elas nunca conseguem se encontrar. Eu acho que eu não posso falar muito mais para vocês em relação a esse filme, porque senão eu começaria a dar spoilers, e eu acho que
O grande barato nesse filme é você sentir as emoções e navegar por essas profundezas dessas duas mulheres. Eu acho que, embora eu não goste de comparar livro com filme, o livro ficou muito aquém para mim do que eu esperava. Eu li o livro antes de assistir o filme, porque eu achei que seria interessante o exercício, né? E eu fiquei um pouco decepcionada, foi uma leitura que me deixou distanciada por dois motivos. Um dos motivos é que tem um narrador nessa história, uma narradora, que é um narrador onisciente, que ele vai contando a história dessas duas irmãs pra gente. E esse narrador, em determinados momentos, ele é muito irônico. E em determinados momentos ele vai se referir a alguns personagens de maneira extremamente racista. Eu acho que ela acaba pesando um pouco a mão além do que deveria. Eu não gosto da maneira como ela se refere aos negros, porque o que acontece é que ela não aprofunda a história dessas mulheres negras da história, desses homens negros da história, e aí fica no meio do caminho. Ela quer fazer a crítica, mas também não aprofunda, e é como se ela quisesse falar de diversos temas no mesmo livro, e isso é extremamente impossível. Você não tem como falar de tudo numa única obra. E o grande tema dessa obra é falar dessa sociedade machista dos anos 50, em que essas mulheres eram invisibilizadas, e isso já é um recorte. Aí ela quer trazer esse outro recorte que é do racismo, e ela não aprofunda, ela não vai. E aí o que acontece é que tudo fica meio que na metade do caminho, na minha opinião. E a gente tem duas personagens que são principais, a Guida e a Eurídice. E ela acaba inserindo nessa história um monte de personagem que ela também não desenvolve o suficiente, que é uma coisa que o filme faz brilhantemente. Ele escolhe um caminho, que é contar a história da Eurídice e da Guida, e ele aprofunda e verticaliza todas as camadas dessas mulheres. Já no livro, ela começa a querer justificar o porquê que elas são de determinados jeitos por conta de outras pessoas que aparecem na vida delas, que é claro que isso influencia, mas ela vai abrindo muitas janelas e aí eu acho que fica tudo muito superficial. Então esse livro me distanciou, mas o que mais me distanciou na leitura foram as falas e as narrativas que para mim eram racistas e excessivas, sem muito um porquê. Embora eu acredito que ela quis fazer uma crítica social ali, mas eu também acredito que não foi uma escolha feliz, sabe? Não bateu comigo a leitura, mas eu sei que é um livro muito aclamado pelas pessoas, as pessoas em geral gostam muito desse livro, eu sou uma figura de exceção nessa história. Eu particularmente recomendo que vocês assistam o filme impreterivelmente, porque esse filme ele é um mundo, ao passo que o livro para mim ele é muito redutor e ele é esquecível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo imenso e tchau!